Para a gente começar, pessoal, vamos relembrar, né, o que é o preparo do solo ao seu objetivo. Conforme nós colocamos, né, desde o início da agricultura, o homem, né, ele manipula o solo com o objetivo de propiciar condições mais favoráveis para o desenvolvimento da planta. Ele observou, né, que se ele apenas jogasse a semente ou se ele plantasse a muda lá no solo do jeito que o solo estava, que a planta não se desenvolvia tão bem. Foi então por isso, né, que ele viu que operações de revolvimento, que operações de correção favoreciam o desenvolvimento da planta. E o objetivo dessas operações, então, é oferecer um ambiente adequado para o crescimento da planta, principalmente o desenvolvimento radicular, para aumentar a produtividade, mas evitando a degradação. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. A operação é mal dimensionada, a operação que não observa certos critérios, que não tem o acompanhamento de um técnico, ela pode ter o resultado exatamente inverso do que era o objetivo, tá bom? Ela pode causar a degradação do solo. Imagine, o objetivo da operação é melhorar as condições para o desenvolvimento da planta. Mas se você conduz isso mal, o seu resultado é exatamente o oposto. Você degrada o solo, tá bom? Então vamos, a gente falou, né, desse histórico, dessa importância. Vamos começar então falando da importância da umidade do solo no preparo. A gente não entra na área, pessoal, para fazer uma aração, para fazer uma gradagem, para fazer uma subsolagem, sem observar a umidade do solo, tá? Você precisa ver, a primeira coisa é a umidade do solo. Por quê, pessoal? O seu solo ele não pode estar muito seco e nem molhado, tá bom? O seu solo tem que estar num ponto médio ali. Ele tem que estar úmido, pessoal. O seu solo tem que estar úmido. Não pode estar encharcado e nem seco. É o que a gente chama de solo friável, tá? Friável é a condição de umidade que você consegue pegar o solo aqui na sua mão, ele se desfaz na sua mão, mas ele não fica, ele não prega, ele ainda não está pegajoso, tá bom? Ele ainda não está aderindo na sua mão, tá bom? Então, observem sempre a umidade do solo, tá? E é nesse ponto de umidade que nós chamamos de solo friável, que o implemento ele vai operar, né? Que o seu arado, que a sua grade, a sua enxada rotativa, o seu sucador, né? O seu escarificador ou mesmo subsolador, é nessa faixa de umidade é que ele vai operar com esforço mínimo, tá? Não vai degradar o solo e que vão ser obtidos os melhores resultados durante o preparo, tá bom? Então, muita atenção com a umidade. Se você prepara o seu solo com umidade excessiva, pessoal, tá? Se o solo está encharcado, você vai ter problema de compactação, tá bom? Então, se você ficou revolvendo o solo com ele encharcado, né? Se tiver argila ali naquele solo, na hora que secar, vai virar um tijolo. Imagina. Você não executa, você está executando a operação de preparo para melhorar as condições para a planta, não para piorar. Tá bom? Então, cuidado com isso. Além disso, pessoal, esse solo com umidade excessiva, ele vai aderir aos implementos, tá? Ele vai começar a grudar ali nos discos, a grudar na roda, a um ponto que inviabiliza a operação. Você tem que parar a operação, tá? Porque tá grudando tanto solo ali, né? Tá fazendo aquela barrela
aquele piseiro, aquele barro, né? Que você tem que parar a operação, tá bom? Então, além de compactar seu solo, chega num ponto que você nem consegue trabalhar mais. E nós temos um exemplo, né, de um solo que visivelmente foi revolvido no momento errado, logo após uma chuva, por exemplo, estava muito encharcado, muito úmido, e isso, quando secar, vai virar um tijolo, tá bom? E aqui nós temos a situação, né, no solo também sendo revolvido numa condição de umidade muito alta, tá bom? E isso aí, com certeza, vai causar danos para a estrutura desse solo, principalmente a compactação, tá bom? Então, atenção à umidade, não pode estar encharcado demais, não pode estar úmido demais o seu solo. Se o seu solo tiver muito seco, né, tiver com pouca umidade, os danos à estrutura serão menores, né, falando em compactação. Só que você vai precisar de um número de passadas muito grandes, pessoal, para destorroar o seu solo. Ele vai estar muito duro, né? O seu solo vai estar muito duro. Aí você vai ter que ficar indo e voltando, tá bom? E os gastos disso serão muito altos, tá? Se o seu solo está seco. Além de degradar também a estrutura do seu solo. Então, atenção nisso, pessoal. Não pode estar molhado, encharcado, mas também não pode estar seco, tá bom? E, né, pode causar pulverização do solo, se a gente estiver falando aí de uma enxada rotativa, por exemplo. Beleza? Então, solo seco também não dá. Isso aqui é uma foto que eu tirei no Rosário ano passado. Isso aqui, no caso, já é uma operação de plantio, né? Ali a gente está vendo uma semeadeira trabalhando. Mas um dos problemas do solo seco também é quando você revolve o solo seco, você tem, né, perdas de solo por erosão eólica, né? O vento vai levando o solo embora. Isso em áreas planas, né, igual aqui no oeste da Bahia, é um problema. Área plana, que venta muito, é um problema sério, tá bom? Mas só um exemplo aí para a gente do solo sendo manipulado com umidade muito baixa. E ainda mais no plantio, né, pessoal? Isso é um problema grave. A raiz precisa a semente precisa de água, tá? Tudo bem aí, né, que nessa imagem o tempo está até fechando, tomara que tenha chovido logo depois, mas não é uma coisa muito recomendada, não. Vamos falar agora, então, pessoal, do preparo excessivo, né? O que o preparo excessivo, então, do solo causa? Você ficar arando e gradeando demais o seu solo, sem critério, tá? Sem racionalizar essa operação, arar e gradear porque todo mundo está fazendo. O que isso vai causar no seu solo, pessoal? Vai causar pulverização do solo. O que é a pulverização, pessoal? Você está destruindo os agregados, tá? Você está destruindo os agregados do solo. E eles são imprescindíveis, pessoal, principalmente para retenção de água, tá? Para dinâmica de alguns nutrientes no solo. Você não pode destruir os agregados. Para atividade biológica, eles são extremamente importantes. Então, você transformar o seu solo em pó, né, é muito arriscado, é muito perigoso. Além disso, você vai ter problemas de compactação, tá bom? Vai ocorrer a formação do pé de grade, né, o famoso pé de grade, que a gente vai ver aí o que é. Você vai ter problemas com drenagem e armazenamento de água, e além de perda de matéria orgânica, né, e outros problemas. Mas fique atentos, pessoal. A sua intenção era melhorar o ambiente para o desenvolvimento da planta. Se você faz isso de uma forma sem critério, ou fazer porque o outro fez, né, sem considerar as características do seu solo, você vai estar piorando as condições para o desenvolvimento da planta.
o resultado que você vai obter é exatamente o contrário, tá? Além de estar gastando com diesel, gastando implemento, você vai estar degradando o seu solo, tá bom? Piorando as condições, piorando o ambiente para o desenvolvimento da planta. O que é a compactação do solo, pessoal? O que é a compactação do solo? Um dos principais problemas aí do preparo excessivo. Compactação, pessoal, é um processo aí, né, dinâmico e gradual de aumento da densidade do solo, né? O seu solo ele vai ficando mais denso, ele vai ficando compacto, né? Ele vai formando uma massa ali compacta. E isso é causado, né, pelo excesso de cargas ou pressões ao longo do tempo, exercidas aí por razões antrópicas, exercidas pelo homem, tá? Então, o que acontece, pessoal? Você vai ter muito trânsito em cima do seu solo, você vai ter muita força ali atuando, e isso vai aumentando a densidade, tá? Isso vai socando literalmente o seu solo, tá bom? E isso é um prejuízo muito grande para a agricultura. Quais são as forças, então, né, que exercem essa pressão no solo e causam a sua compactação? São principalmente duas, pessoal. O implemento, né? O implemento pesado lá trafegando em cima do solo e os animais, principalmente os bovinos, pessoal. A gente tem um problema muito grande de compactação do solo em áreas de pastagem em decorrência, né, dos bovinos. Mas aí uma taxa de lotação inadequada, né, uma pressão de pastejo muito grande, e isso causando a compactação do solo. O bovino muito pesado, lá andando de um lado para o outro, causa compactação, tá? Aqui nós temos, né, pessoal, uma imagem que mostra um, um torrão, né, que nesse caso não é agregado, nesse caso não foi formado de forma natural, foi formado em decorrência da compactação do solo. Observem, pessoal, como que o solo está coeso, né? Você não vê aqui os espaços vazios que a gente tanto fala, né? Que é o espaço poroso. A gente não vê isso no solo. O solo está coeso, está compactado, né? Virou uma massa ali firme. Isso para a raiz é terrível, tá bom? Aqui nós temos novamente, né? Rapaz apontando com a camada compactada de solo. O solo praticamente virou um tijolo aqui, virou uma laje aqui, pessoal, nessa camada. Isso é terrível para o desenvolvimento da planta, tá bom? A raiz não consegue crescer nesse ambiente. Se ela não cresce, ela não absorve água, não absorve nutriente, não sustenta a planta, tá bom? Então, isso é um prejuízo muito grande, pessoal. Formação dessas camadas compactadas. E como que elas se formam, né? Qual que é o mecanismo disso, pessoal? Aqui nessa primeira imagem, nós temos aqui o solo em condições originais, tá? Lembrem-se lá do que a gente falou nas nossas primeiras aulas, né? No solo, quando a gente pega um volume de solo, pessoal, o ideal é que tenha 50% ali de sólidos e 50% de espaços vazios, que é o espaço poroso, tá? Então, o ideal é que a gente tenha aqui 50% de sólido, 50% de espaço poroso, tá? O que a compactação faz, pessoal? Compactação vai pressionando ali o solo, né? Vai socando esse material e observem o seguinte, pessoal, essa evolução aqui do B, C e D. Quanto mais força você vai fazendo, as partículas da fase sólida, elas vão ali se encaixando, elas vão se organizando, né? E o rearranjo dessas partículas
vai diminuindo cada vez mais os espaços vazios no solo. E é nesse espaço vazio que fica a água, e é nesse espaço vazio que fica o ar. Então, quando a compactação diminui esses espaços vazios, você tem um problema muito sério. E a água? E o ar? Né? Como que você vai fazer? Além desse impedimento do crescimento da raiz, né? Que isso fica tão duro, fica tão coeso, que a raiz não consegue penetrar, onde você vai armazenar a água, o ar, que é no espaço poroso, tá? Que você precisa. Então, observem, pessoal, a evolução dessa figura nos ajuda a entender isso com muita clareza, tá? O que está diminuindo aqui, a fração sólida, né? Ela continua aqui a mesma, só que ela passa a ocupar um volume bem menor. Por quê? A cada vez mais os espaços vazios vão diminuindo, né, ao longo aqui do processo de compactação. E observem o seguinte, aqui no solo, aqui nas condições originais, existiam os poros, né? A partir do momento que você vai compactando esses poros, que é por onde a água desce, tá? Que é onde a água fica armazenada, que é onde o ar fica para a raiz respirar, as partículas sólidas, a argila, né? A areia, ela vai tomando conta desses poros, né? Vai entupindo esses poros, não tem poro mais, né? Aqui no D, na condição D, já não tem poro mais, tá? Isso é terrível para a planta, tá bom? Essa reorganização das partículas, esse rearranjo, né? Vai virando uma massa coesa, compacta, sem nenhum espaço vazio. Isso é terrível para a planta, tá bom? Nessa imagem aqui fica mais claro ainda, pessoal. Aqui nós só temos duas situações. O solo normal, né, com a fração sólida dele aqui em laranja, e os espaços vazios, que é o sistema poroso, né, o espaço poroso, a ser preenchido por água e pelo ar. Ok, né? Tá ótima essa proporção aqui. Nós temos os agregados, a argila, né? Todas essas partículas da fase sólida, mas tem aqui, ó, o espaço poroso, pessoal, para a água e para o ar ficar. Observem após a compactação, pessoal. Observem após a compactação. Os agregados, as partículas sólidas continuam aqui, né? Só que elas foram se encaixando, elas foram se organizando de tal forma que elas ocuparam o espaço que antes era vazio, que antes era o espaço poroso. A comparação dessas duas figuras é bem interessante, ajuda a gente a entender isso com muita clareza. Então, aqui você não tem sistema poroso mais, o espaço poroso diminuiu muito aqui no meu solo compactado. E isso, né, vai comprometer muito o desenvolvimento da planta. Tá? Nós temos um exemplo, né, de uma força sendo exercida sobre o solo e que vai causar compactação, tá? Se isso aí for uma coisa contínua, tá bom? Contínua. Conforme a gente viu lá na definição, processo contínuo. Além disso, temos ainda, né, os bovinos que a gente mencionou. Então, quais são os efeitos, né, pessoal, da compactação do solo? Os principais efeitos da compactação do solo. Aqui, pessoal, novamente, né, o primeiro efeito que a gente tem, né, que talvez é uma causa consequência da compactação, é a redução da porosidade. Olha essa figura com muita atenção, pessoal. Assim como as outras, ela deixa isso tudo muito claro. A gente tinha aqui os sólidos, né, em marrom, a gente tinha a água em azul e o ar aqui, né, em branco. Após o processo de compactação, pessoal, esses espaços vazios aqui em branco, né, os espaços vazios em branco, eles foram ocupados por partículas sólidas, tá? E isso é o processo de compactação, tá? Essa redução no
espaço poroso, pessoal. Essa redução que a gente observa aqui no espaço poroso. Então, aqui no meu solo ideal, na condição ideal, né, que eu tinha 50% sólido, 25% de ar e 25% de água, a compactação, né, na compactação, a fração sólida, né, argila, areia, matéria orgânica, foi tomando o espaço que era para ser ocupado pela água, pelo ar, e isso traz prejuízos muito grandes, tá? Traz prejuízo enorme. A planta precisa de água, a água precisa infiltrar, a planta precisa de ar, a raiz respira, tá bom? E aqui nesse solo, né, como virou essa massa coesa, sem espaços vazios, para onde que vai ficar o ar? Onde que vai ficar a água? Tá? Então, o primeiro efeito negativo aí da compactação é essa redução do espaço poroso. Uma das coisas que reduz também, pessoal, é a infiltração da água. Tá? Como a água, o solo está compactado, a água não consegue infiltrar. A água não consegue infiltrar. Se a água não infiltra, pessoal, a planta não consegue absorver. E além disso, né, quando a água não infiltra, ela começa a se acumular na superfície, né? E isso vai gerar escoamento superficial, que é a enxurrada, e essa água na superfície, então, vai causar erosão, tá? Vai levando o nosso solo embora. A água precisa infiltrar, mas a compactação não deixa. Compactação não deixa. Então, isso é muito importante também. Um outro efeito dela é essa redução na infiltração de água. Observem que no solo que não está compactado, a água da chuva cai e infiltra, né? Aí a planta que explora, né, um volume maior de solo com suas raízes vigorosas. Onde o solo está compactado, a água não consegue infiltrar, né? E observem, a raiz é bem menor, a planta é bem menor, tá bom? Então vamos ter problema na infiltração de água, problema sério aí por causa da compactação. E além disso, pessoal, a raiz não consegue crescer, né? Se a gente tem uma camada compactada ali, dura, a raiz não consegue crescer. Por mais força que ela tenha, né? A raiz é forte, ela não consegue ultrapassar aquela camada ali, tá? E em decorrência disso, ela começa a se concentrar na superfície. Nós já falamos, né, que a água da chuva cai, infiltra e começa a descer lá para as camadas mais profundas. Então é interessante que a minha raiz, ela se aprofunde, ela explore um volume maior de solo para conseguir absorver a água que está lá no fundo, para conseguir absorver o nutriente que está lá no fundo, mas a compactação não deixa, né? A compactação não deixa a minha raiz crescer. Isso é outro problema gravíssimo, tá bom? E o que que acontece? Nós temos essas fotos aqui, né? Um nabo forrageiro e muito provavelmente soja crescendo em solo compactado, né? Esse aqui do meio normal. Mas aqui observem, pessoal, a raiz começa a fazer curva e se mantém na superfície, ela não aprofunda, tá bom? Ela não aprofunda. E é por isso que a gente vai ver que uma das formas da gente diagnosticar os problemas de compactação é arrancar uma planta ou abrir uma trincheira e observar as raízes, né, da sua cultura. Se você vê que está se concentrando demais na superfície, pessoal, é porque tem um impedimento ali, tá? Tem algo que está impedindo a raiz de crescer. Pode ser a compactação ou impedimento químico, no caso, alumínio, tá? Que aí a gente vai ver na nossa aula sobre calagem, ok? Então, como que avaliamos o grau de compactação do solo? Primeiro, né, uma ótima opção é o desenvolvimento das raízes no campo, conforme a gente falou. Você abre uma trincheirinha lá, né,
em diferentes pontos, ou numa mancha que você desconfie que o solo esteja compactado e observa a distribuição das raízes no perfil, tá? Observa a distribuição das raízes no perfil. Uma outra forma é a avaliação de densidade no laboratório, e o que é utilizado muito, tá? E que eu acredito que alguns de vocês vão ter contato, alguns de vocês vão trabalhar, é essa avaliação da resistência à penetração, com um aparelho que chama penetrômetro, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco o que é isso. E na nossa volta, se Deus quiser, a gente vai fazer uma prática com penetrômetro, tá? Nós temos um penetrômetro no IF e vamos avaliar a resistência à penetração em diferentes áreas, né? Vamos avaliar na estrada, vamos avaliar no cerrado, vamos avaliar no gramado, para a gente ver, né? Como que o solo, né, é diferente, como que o solo apresenta diferentes graus de compactação e de resistência ao crescimento das raízes nesses diferentes ambientes, ok? Nós temos uma foto aí, ó, da avaliação de desenvolvimento das raízes, né? O pessoal viu que tinha uma mancha aqui dentro da lavoura de milho que produzia pouco, a planta mirrada aqui, recebeu a mesma adubação, era a mesma semente, recebeu, né, o mesmo manejo fitossanitário e a produção bem menor. Resolveram arrancar alguma dessas plantas e observar o seguinte, pessoal. Nessa mancha aqui, ó, nessa mancha aqui, as raízes mostraram, né, que tinha um problema drástico de compactação do solo. Observem, né, como as raízes elas estão restritas à superfície. Observem isso. E esse é um problema grave. Aqui mais uma vez, né? Isso aí sendo demonstrado, a raiz bem superficial, né? Faz tipo uma cama só de raiz e não aprofunda, né? Não aprofunda. Se ela explora um volume de raiz muito superficial, muito raso, e aquela água que desceu, e aquele nutriente que desceu, tá? Isso gera um problema muito grande. Uma das formas da gente avaliar, pessoal, que eu tinha colocado, é com penetrômetro. Esse aí é o penetrômetro, pessoal. É um aparelho que você coloca sobre o solo, ele tem essa haste aí, né, essa sonda, que consegue, pessoal, ver, né, medir a força que está sendo feita para penetrar nesse solo, tá? Então ele age como se ele fosse uma raiz, né? E observa a força que a raiz vai ter que fazer para penetrar nesse solo. Só que tem força, né, que a raiz não consegue fazer. E ele consegue, ele é um aparelho, mas chega num ponto que a raiz não consegue fazer. Aí ela vai se concentrar lá na superfície, igual a gente viu, tá bom? Então esse é o nosso penetrômetro. Essa é uma versão mais moderna, né, pessoal? Você vai andando aí com esse carrinho na sua lavoura, já tem isso acoplado a triciclo, e ele vai fazendo as medições, tá? Tudo isso é gravado, aí você chega no escritório, coloca isso no computador e vai analisar. Será que o meu solo está compactado? Como estão os meus valores de resistência e penetração? Tem alguma mancha de alguma área que está com problema de compactação? Vou ter que pensar em alguma coisa? Vou ter que pensar na subsolagem, na escarificação, em fazer alguma rotação de cultura para tentar trabalhar isso. Esses aparelhos ajudam a gente bastante nessa tomada de decisão, tá? É assim que você vai avaliar se você precisa fazer uma subsolagem, se você precisa fazer uma escarificação. Não é no olho só, não. Ou tem gente que só chuta o solo com a botina para falar se está compactado ou não. Isso não funciona, pessoal. Isso não existe, tá? As operações são caras. Diesel é caro, implemento é caro. Para você determinar se precisa de uma operação ou não, só chutando o solo. Você tem que ir lá com penetrômetro, inclusive para ver
a que profundidade está a sua camada compactada, para decidir se você vai usar um subsolador, se você vai usar um escarificador, se você pode utilizar uma rotação de culturas que te ajuda nisso, tá bom? Então, é algo bem importante e já bastante utilizado. Ele vai te dar o resultado, pessoal, mostrando, né, os diferentes valores de resistência, penetração em cada camada do seu solo, tá? Para você ver se o seu solo está compactado e onde está compactado, tá bom? Então, isso aqui, basicamente, né, Lau, o que que esse aparelho faz, né? Ele mede a força que a raiz vai ter que exercer para penetrar naquele solo numa unidade chamada megapascal, tá bom? Uma unidade aí de força. É algo que depende muito da textura, né, da densidade, da umidade do solo. Você vai fazer isso utilizando um penetrômetro. E daí é o seguinte, pessoal. Se você vê, né, que esse aparelho está fazendo a leitura acima de 2 megapascal, o seu solo está com problemas de compactação. Tá? Você tem que pensar alguma coisa. O que que eu sugiro? Quando a sua isso é algo que precisa ser estudado mais, né? Não temos trabalho sobre isso, mas quando o que que a gente tem observado? Se a sua compactação está entre 2 e 3 megapascal, se você foi lá, né, mediu e viu que está entre 2 e 3, não necessariamente você precisa entrar lá com um escarificador ou com um subsolador, tá? É possível com a rotação de culturas que o plantio de uma gramínea com o sistema radicular mais agressivo vai te ajudar nisso, tá? Vai te ajudar nisso. Se passou de 3, não tem jeito. Aí é revolvimento mesmo, é escarificação ou subsolagem, novamente, a depender de onde está essa camada compactada. E o penetrômetro vai te falar, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, né? Existem outras alternativas, tem tido muito resultado bom com integração lavoura-pecuária, por exemplo, que utiliza braquiária. A raiz da braquiária, ela é muito agressiva. E se o seu solo ainda não estiver tão compactado, né, se esse valor estiver 2 lá, 2,5, ou mesmo próximo de 3, a raiz da braquiária consegue crescer e fazer o que a gente chama de escarificação biológica, né? Essa raiz vai quebrar essa camada compactada e favorecer o desenvolvimento da cultura que vem depois, milho, soja, tá bom? Nem sempre a saída é escarificar ou subsolar. Estou falando isso, pessoal, que são operações caras, tá? São operações caras, que devem ser recomendadas com o máximo de critério pelo técnico, tá bom? Para a gente finalizar, o que é esse pé de grade, pé de arado que a gente fala, pessoal? O trânsito excessivo, né, na verdade, o revolvimento excessivo, com grade, com arado, ele vai causando a compactação do solo abaixo da superfície. Por quê, pessoal? Essa grade, esse arado, ele tem um peso. Então, você vai passando todo ano ali, né, com aquele disco na mesma profundidade, e o disco ele vai pesando ali todo ano sobre essa mesma camada, né, que ele vai rodando lá no interior do solo, em cima dessa mesma camada todo ano, e vai formando esse pé de grade ou pé de arado, pessoal. Trânsito ali, né? A passada todo ano nessa mesma camada, como a grade é pesada, como a arada é pesado, vai causando a compactação dessa camada subsuperficial de solo, tá bom? E isso é bastante problemático, porque a raiz vai crescer até certo ponto, chegou no pé de grade, ela não cresce mais.
tá bom? Chegou no pé de grade, ela não vai crescer mais, não. Então, se diagnosticado esse problema na sua área, você tem que fazer alguma coisa. Geralmente é uma subsolagem, porque é algo mais profundo já, mas sempre considere outras alternativas, a depender do grau de compactação que você vai ver usando o penetrômetro e do local, né, da posição, da camada que está compactada. Beleza? Nós temos aqui, né, uma ilustração demonstrando isso, né, a formação de um pé de grade. A raiz chegou aqui, pessoal, não vai mais, não passa, tá bom? E aí é problema, é dor de cabeça. Você vai precisar ver o que pode ser feito. Tá? E aqui, né, um outro exemplo de pé de grade bastante frequente em áreas onde você tem aração e gradagem, aração e gradagem, aração e gradagem todo ano. Tá bom? Você forma uma laje, você forma uma verdadeira laje aqui, pessoal. Beleza? Pessoal, então, basicamente, né, a gente finalizou aqui esse tópico, né, sobre alguns